A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma palavra profética que vai edificar a minha e a tua fé. E eu abri a palavra e ela vai se encontrar em Provérbios 13:24, que diz assim: O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga, amém? Ou seja, o que Deus veio falar para nós é sobre a educação de nossos filhos, que devemos sim educá-los, discipliná-los, porque muitas das vezes hoje nós vemos que, infelizmente, tem pais que exageram na educação dos seus filhos, que mimam demais, entende? Aí até porque tem esse tal ditado aí hoje de geração Nutella, como assim? Né? Pais raiz, pais Nutella, enfim. Mas não é dessa forma que devemos educar nossos filhos, porque muitos pais de hoje, eles entendem assim, que só porque não tiveram no passado, tem que dar tudo que o filho quer hoje no presente, porque eles não tiveram, eles têm que estar dando e fazendo o que os pais não fizeram por ele, mas, ou seja, uma tal liberdade, mas eu creio e entendo através da palavra de Jesus que sim, nós temos que dar disciplina aos nossos filhos e dar limite, entende? Dar limite. O castigo que fala aqui não é para bater, não é para castigar, e sim conversar, em si colocar para pensar e ele vir a entender o que está acontecendo, sabe? Falar, filho, isso não é falar assim para ele, filho, isso não é legal de se fazer. Vamos entrar em um acordo, vamos conversar e sim fazer combinados com o seu filho, entende? Você colocar limites nele. E sim, você não ficar dando coisas desnecessárias em tempos que não é para dar, entende? Porque tem pais que ficam presenteando a todo momento o filho, ainda mais aqueles que não estão presentes com o filho, aí fica porventura pegando todas as coisas assim, aí querendo cobrir aquele afeto que ele não dá para o filho, aquele amor com um presente, com coisas fora de época. Não é que você não pode de vez em quando agradar seu filho, sim, mas tem coisas que ele precisa merecer, entende? Ah, você tirou nota boa, você passou de ano, sabe? Ter para ele poder até mesmo dar valor para essas coisas que nós estamos dando a ele. Os nossos filhos têm que entender isso, que as coisas elas têm valor e não preço. E muitas das vezes hoje os nossos adolescentes e até mesmo crianças, eles entendem o preço das coisas. Entende? E não o valor. Já nós, que somos um pouquinho mais velhos, nós entendemos que as coisas elas têm valor e não preço. Porque a gente sabe o duro que o nosso pai deu, que a nossa mãe deu para nos dar aquilo. A gente sabe o preço das coisas, a gente sabe quanto que a gente paga, a gente trabalha. E às vezes sabe, suor mesmo ali no quente, no frio e pelejando para ter aquele algo. E a gente precisa sim ensinar os nossos filhos a dar valor que eles têm, entende? E porventura, se eles não têm hoje, ele pode vir até amanhã, mas eles precisam conquistar aquilo. Não estou falando comprar o seu filho, não, jamais. Mas ele saber o limite, ele saber que aquilo foi tido com suor, teve um desgaste, entende? Teve um trabalho todo. E que não é assim, de uma hora para outra, você pegar e ir lá e dar. Não. Ei, você tá merecendo? É dessa forma, entende? E é assim que devemos ser, porque é o que Jesus nos ensina. Dá amor, dá disciplina, entende? Dá disciplina ao filho e ensinar ele o caminho bom, sabe? Mostrar para ele como que faz, como que é, mostrar para ele as coisas como são feitas. E eu sou dessa época assim, vamos fazer assim, uns combinados, né? Porque tem criança hoje que, infelizmente, os pais já estão, sabe, relaxados, dão tudo, fazem tudo. E é aquelas crianças que a gente vê fazendo escândalo nos lugares, entende? Aquelas crianças que a gente vai em algum determinado lugar e ela vê um brinquedo, ela vê algo que ela queria naquele momento e ela faz aquele escândalo, ela se joga e os pais acabam passando vergonha. E muitas das vezes os pais, para não passar vergonha, eles acabam dando esse item para essa criança, acabam fazendo o querer delas e assim elas não vão parar por aí, elas vão continuar e quando elas crescer elas não vão saber ouvir, não. Elas vão crescer adultos frustrados, adultos, sabe, adultos crianças que só cresceram o corpo, mas a mentalidade é de infantilidade, sabe, é uma infantilidade tamanha. Tem muitos por aí que não sabem ouvir não,
que é o primeiro que ouve não, o pai fala não, a mãe fala não, já vou fugir, não quero saber mais de vocês, eu te odeio, vocês não é meu pai, não é minha mãe, não quero mais saber de nada porque vocês não me amam. Não, a gente tem que dar limite, entende? A gente tem que dar limite para nossas crianças porque elas precisam entender que não é dessa forma, que não é da maneira que elas querem, no momento que elas querem, que tudo há um tempo, tudo há um processo, devemos ensiná-las que tudo há um tempo, que para ela obter isso tem que conquistar, tem que ter, sabe, algo ali para ela estar caminhando, para ela conseguir. E eu sou muito a favor daquele tempo que você falava, no fim, mãe, eu quero muito um videogame. Aí ela falava assim, filha, então, mamãe vai guardar o dinheiro aos poucos e no final do ano, se tudo der certo, mamãe vai comprar quando você passar de ano. Eu não acho erro nisso. Eu não acho, porque é algo que você combinou com ele ali e ele tá se esforçando na escola, mas não para ganhar o videogame. Mas ele sabe que se ele estudar, vai ser algo melhor para ele, vai ser algo que ele vai estar se instruindo ali de conhecimento e aí ele vai estudar cada vez mais melhor, mas não só para obter aquele objeto, mas porque ele sabe que é o futuro dele, sabe? Ele sabe disso. E outros pais talvez antigamente também, geralmente mais desse tempo do século XXI, que fazem o que quer para os filhos, que o filho pede, vai lá e dá, o filho pede, vai lá e dá. E mesmo que a criança já tenha aquele objeto, já tenha aquele brinquedo, já tenha aquilo que ele pede, ele só quer para dizer que tem mais ou para dizer que tem. Por puro orgulho, sabe? E os pais vão lá e dão. E aí eles não veem limite. Eles pedem e quando o pai não tem para dar naquele momento, ou fala agora dessa vez não dá para dar, porque eu não consigo te dar, talvez por falta de dinheiro, houver um desemprego, uma crise, não sei. Aí aquela criança fica frustrada, aquela criança fica depressiva, triste, já muda o humor, já quer descontar nos outros, e não. A gente tem que entender isso, entende? A gente tem que colocar no coração das crianças e falar com elas, mostrar o caminho a elas, falar que não é assim, que para elas virem entender todo o processo, todo o trabalhar, que tudo ela gera consequências e que devemos estar ali, sabe, na caminhada, fazendo para conquistar, fazendo algo para obter aquilo. E devemos ensinar os nossos filhos dessa maneira, não dando tudo a eles, não dando total liberdade, porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir controlar. Vai chegar uma hora que eles vão ficar descontrolados e vão, sabe, tem muitos aí, Deus me livre e guarde, que chegam até a agredir os pais, quando os pais falam que não tem, sabe? Que vão pro mundo da criminalidade, que vão pro mundo das drogas. E não é assim, gente. A gente precisa, sim, educar nossos filhos, a gente precisa, assim, colocar ele no centro e na vontade de Deus e mostrar o caminho. Por mais que eles não venham num momento determinado para a igreja conosco ou ouvir a palavra, mas pelo menos ele está vendo ali a sua atitude, ele está vendo ali, sabe, o seu ato. E ele sabe que você é de Deus, ele sabe que você é temente a Deus, e ele vai saber entender. Fala, não, ela não tem agora, mas no tempo certo ele vai dar. E é disso que nós devemos entender, entende? A gente tem que entender essa forma de agir, de educar. A gente tem que saber, sabe, lidar com essas situações, porque o mundo pede isso hoje. O mundo, ele está aí fora, engolindo as nossas crianças, engolindo nossos adolescentes. E a gente, dentro de casa, a gente precisa ser exemplo. Precisamos mostrar, em nome de Jesus, precisamos mostrar a diferença para nossos filhos. Precisamos mostrar o caminho a ele. Precisamos, no começo, assim, quando eles são pequenos, o que devemos fazer? Ao invés só de ficar dando brinquedo e outras coisas, mostrar outras coisas, que há outros caminhos. Livros, por exemplo. Eu me arrependo muito de não ter mostrado muito livros pro meu filho quando era pequeno, de não ler bastante para ele. Hoje ele não tem muito hábito de ler, é muito difícil ele ler. E assim, eu entendo que hoje a nossa geração, ela pede isso, ela precisa disso, as crianças, que a gente incentive elas cada vez mais a ler, pegar no livro, porque uma criança que você mostra mais, ela tem mais possibilidades, sabe? Um mundo amplo, de você mostrar mais mundo de livros e visitar muitas coisas com ela através desse mundo literário, sabe? Não ficar só ali
nas brincadeiras, no videogame, porque as crianças de hoje, infelizmente, não podem mais brincar na rua, né? Porque o mundo lá fora jaz o maligno. Tá tão perigoso que não é mais que nem nós, da época de 80 e pouco, 90, 2000, não é mais igual a gente que a gente brincava na rua, ficava até tarde. Hoje não, tá perigoso. E nós fomos felizes, sim. A nossa infância foi feliz. Agora, os dos nossos filhos, hoje, elas só podem sair acompanhada da gente quando a gente leva para um parquinho, quando a gente leva para um passeio no shopping ou para praia. Mas não é sempre que a gente tem essa disponibilidade, nem tem todo esse... Não tem financeiramente falando, para levá-las, né? Para esses lugares. E aí elas se sentem acuadas, ficam dentro de casa e acaba que a gente trabalha, a gente não tem muito tempo para ficar com elas, é mais na escola e quando chega em casa é mais na TV, no YouTube, é em celular jogando e aí que a gente vai, os dias vão passando e a gente vai perdendo essa essência, entende? Eu vejo que as crianças de hoje perderam muito. Estão perdendo muito tempo em celulares, estão perdendo muito tempo em jogo de celular, na TV, vendo YouTube, sendo que elas poderiam sim estar brincando em outros lugares, nas ruas como antigamente, mas hoje em dia não está mais propício, né, para estar acontecendo essas coisas, mas graças a Deus tem os céus, aqueles colégios céus que fizeram aí, tem bastante atividade. Ainda dá pra gente pôr eles numa atividade ou outra pra estar distraindo a cabeça deles, mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade, né? Porque os pais hoje em dia, ou eles trabalham, ou eles cuidam do filho. Então é melhor trabalhar para manter a família, né? E muitas das vezes não tem quem leve, então aí acaba que fica nesse impasse, né? Mas a palavra de hoje, para mim, para você, é isso. Vamos cuidar dos nossos filhos, fazendo combinados com eles, sabe? Fazendo eles entender sobre a vida lá fora. Dentro de casa, a gente precisa mostrar para eles. E se porventura eles fizeram com malcriação, a gente conversar com ele e fazê-los entender que aquilo não foi legal, que aquilo não o desagradou o pai, desagradou a mãe, que não é daquela maneira, colocar ele para pensar um pouquinho sobre o que ele fez e conversar mesmo, não deixar de conversar com eles e não ficar liberando tudo que ele quer porque ele chora, porque ele esperneia, não, dá limite pro seu filho, que amanhã você vai ver o adulto que ele vai crescer, o adulto responsável, o adulto autônomo, entende? Porque essas crianças que a gente faz tudo, que a gente deixa fazer tudo, elas crescem totalmente dependentes de você e chega lá fora no mundo, elas não conseguem nem abrir a boca, não conseguem fazer nada, só tem tamanho. Mas então vamos dar essa autonomia a mais para essas crianças, amém? Que você fique com essa palavra no fundo do teu coração, em nome de Jesus, que ela venha edificar a tua fé. A paz do Senhor Jesus!